Coloca o fone, apaga a luz, porque essa história não começa com algo estranho, começa com algo que sempre esteve lá. Ele nasceu naquela casa. Não só ele, a mãe dele também. E antes dela, a mãe da mãe dele. Aquela casa de 2 andares, antiga, com madeira rangendo e paredes grossas, já fazia parte da família há tanto tempo que ninguém mais lembrava quando ela tinha sido construída. Era como se a casa sempre tivesse existido. O nome dele era Marcelo. 50 anos nas costas, solteiro, mas com uma vida tranquila. Trabalhava, voltava para casa, cuidava dos pais já idosos. Nunca pensou em sair dali. Nunca quis. Aquela casa era tudo que ele conhecia. Mas tinha uma coisa. Uma coisa que ninguém nunca explicava direito. A família dele não gostava de falar sobre o andar de cima. Quando ele era criança, a mãe dizia: depois das 10, não sobe. Sem explicar. Sem discutir. E como toda criança que cresce ouvindo isso, ele simplesmente obedecia. O tempo passou, ele cresceu, mas o hábito ficou. Mesmo adulto, mesmo com 50 anos, ele evitava o andar de cima à noite. Não por medo. Era só desconforto. Como se o corpo dele soubesse algo que a mente nunca entendeu. Até que os pais morreram. Primeiro o pai. Um problema no coração. Rápido. Silencioso. A mãe não aguentou muito tempo depois. Foi como se ela tivesse perdido o motivo de ficar. E aí, pela primeira vez na vida, Marcelo ficou completamente sozinho naquela casa. Os primeiros dias foram estranhos, mas não assustadores. Só vazios. Silêncio demais. Espaço demais. Mas na terceira noite, ele ouviu um passo vindo do andar de cima. Ele parou. Ficou em silêncio. Esperando. É a casa, pensou. Madeira antiga. Normal. Mas então veio outro. E mais um. Passos, lentos, pesados, como se alguém estivesse andando descalço, arrastando o pé. Marcelo sentiu um arrepio subir pela espinha. Fazia anos que ninguém usava aquele andar à noite. Ele tentou ignorar. Foi dormir. Mas naquela madrugada, ele acordou com um som pior. Algo, descendo a escada. Toque. 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 Cada passo, ecoando pela casa inteira. Marcelo ficou imóvel na cama. O coração acelerado. O som parou, bem na porta do quarto dele. E então, um arranhão. Lento. Como unhas, passando pela madeira. Ele não teve coragem de abrir. Não teve coragem de se mexer. E em algum momento, ele apagou. No dia seguinte, tentou racionalizar. Luto, estresse, minha cabeça tá me pregando peça. Mas naquela noite, aconteceu de novo. Só que pior. Porque dessa vez, ele viu. Ele estava na sala, com a TV ligada, tentando se distrair, quando percebeu algo no reflexo da tela. Uma sombra. Parada no topo da escada. Ele virou rápido. Nada. Mas quando olhou de novo pro reflexo, a sombra estava mais perto. Um passo abaixo. Marcelo levantou devagar. A garganta seca. Tem alguém aí? Silêncio. Mas a madeira respondeu. Crack. Mais um passo descendo. Só que, não tinha ninguém. Nada visível. Só o som. E a sensação de que algo estava ali, olhando para ele. Naquela noite, ele trancou todas as portas. E mesmo assim, os passos continuaram. Toda a madrugada. Sempre começando no andar de cima. Sempre descendo. Sempre parando, na porta dele. Até que no quinto dia, ele decidiu subir. Era de tarde. Luz do sol entrando pelas janelas. Tudo normal. Ou pelo menos, parecia.
O andar de cima estava coberto de poeira. Móveis antigos. Retratos velhos da família. E foi aí que ele percebeu algo que nunca tinha notado antes. Um retrato. Antigo demais. Mais antigo que os avós dele. Uma mulher, parada na frente da casa. Só que a expressão dela não era normal. Era vazia. E atrás dela, na sombra da janela do andar de cima, tinha alguém. Marcelo aproximou o rosto e sentiu o corpo gelar. Por que aquilo? Não era uma pessoa. Era uma forma. Uma sombra, mesmo na foto. E então ele ouviu, atrás dele, um sussurro. Você demorou. Marcelo virou. Nada. Mas a porta do quarto antigo da mãe estava aberta. Ele tinha certeza que estava fechada. Devagar, ele se aproximou. Cada passo mais pesado que o outro. E quando olhou para dentro, viu uma marca no chão. Como se algo tivesse sido arrastado, por anos, sempre no mesmo caminho. Da cama até a porta. Como se alguém saísse dali toda noite. Marcelo não dormiu mais naquela casa. Naquela mesma noite, ele fez as malas. Não levou quase nada. Só o essencial. Porque alguma coisa dentro dele gritava: vai embora. Ele saiu. Sem olhar para trás. Sem se despedir. Sem tentar entender. Mas dias depois, quando voltou só para buscar o resto das coisas, encontrou algo que nunca deveria ter visto. Na porta do quarto dele. Pelo lado de dentro. Arranhões. Profundos. E uma frase. Escrita como se tivesse sido feita com unhas. Você nasceu aqui. E logo abaixo. E ninguém vai embora. Marcelo nunca mais voltou. A casa continua lá. Fechada. Intocada. Mas dizem que, de madrugada, ainda dá para ouvir passos. Descendo. Lentamente. Do andar de cima. E talvez, o pior de tudo, é que aquilo nunca começou depois que os pais morreram. Só foi quando ele ficou sozinho que finalmente ele percebeu. Se essa história te deu aquele arrepio, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui, cada história pode ser pior que a anterior. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de passar uma noite nessa casa? E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato, o e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.